comovente termos o Cinema Fernando Lopes, esta sala nobre da Universidade Lusófona, absolutamente lotado. Não é todos os dias, não é com todos os conferencistas. E a Ana Salazar, a nossa conferencista, designer histórica de moda de autor em Portugal, a pioneira da moda do autor em Portugal, merecia esta sala cheia. Obrigado pela vossa presença e contamos com a vossa atenção e qualidade de presença ao longo da conferência. Eu vou começar por conversar com a Ana Salazar e depois, a dada altura, vamos abrir o debate ao público. Portanto, terão oportunidade, miúdos e graúdos, as várias gerações, de colocarem questões a Ana Salazar, confrontarem ideias com este nome que é mítico, que é histórico da cultura visual em Portugal. Ana Salazar, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra enorme para a Universidade Portuguesa e a Universidade Lusófona em particular a sua presença. E eu queria só, antes de abrirmos as hostilidades, convidar-vos a seguirem este programa que se chama Great Artists on Campus. É a 4ª temporada. É um programa de conferências que acontece ao longo de cada semestre académico, portanto vamos até dezembro, fechamos em dezembro com o Vils, o mais importante street artist português, um dos mais importantes street artists do mundo, a entrada é sempre livre. Temos curadores, pensadores, artistas visuais, cineastas, designers de moda, criadores, em sentido lato, portanto é Great Artists no sentido de criação transversal, e a entrada é sempre livre, e é um evento que não é para consumo interno, não é para a comunidade académica só, é para a cidade de Lisboa. É um presente da Universidade Lusófona à cidade de Lisboa, é uma espécie de aulas abertas, de masterclasses, e por isso são todos bem-vindos, todas e todos. Sintam que esta casa é vossa, por favor. É nesse sentido que nós fazemos este trabalho com grande empenho. Dito isto, feito este convite, que eu espero que abracem com entusiasmo, eu vou iniciar imediatamente a nossa conversa com a Ana Salazar. A Ana Salazar é, para além do que já aqui disse, a primeira autora também que vai internacionalizar a moda, e falaremos disso a dada altura. Mas eu e a Ana, porque a Ana é muito rigorosa conceptualmente e quis preparar esta conversa com grande rigor, temos alguns tópicos que vamos seguir e vamos provavelmente desrespeitar aqui e ali. E o primeiro tópico que tínhamos acordado é ouvirmos a Ana sobre a questão de como pessoa, formou o seu gosto. De onde vem esta apurada sensibilidade, esta intuição, esta exigência para o que é o gosto? O prazer das formas, a exigência das formas. A Ana recua à infância para dizer que já em criança era exigente no que achava que era o belo, o extraordinário, o criativo, o original, o singular, e o que era banal, e o banal era a evitar. Ana, vamos ouvi-la. Está bem, antes de mais nada, olá João, obrigado pelo convite. E obrigado também a vocês todos pela vossa presença. Acho que muitos de vocês quase conhecem um pouco ou muito a minha carreira, por isso estou super satisfeita de vocês estarem aqui, e vamos com certeza conversar, porque vocês têm muita coisa a dizer que se calhar já me esqueci. Eu tenho assim uma memória grande, mas de qualquer maneira vocês vão ajudar a esta conversa, vão participar nela com certeza, e também estou curiosa pelas perguntas e pelas questões que vocês, no fundo, que não os conheço, mas que agradeço imenso a vossa presença, porque eu sempre achei muito interessante falar com pessoas jovens, com ideias jovens, e vou ficar muito curiosa com as questões que vocês vão levantar. Portanto, desculpa esta pequena intervenção, mas então vou responder à pergunta que tu puseste, João, e acho que já é agradecido. Então sim, eu acho que é uma questão, pronto, é inata, sempre. Acho que a situação é. Eu gostei sempre de coisas
em termos de diferentes coisas que, tanto na parte de estética, há uma estética, um determinado estilo, não só exterior, como também comportamental, que me fez que a minha sensibilidade, eu era muito suscetível de facto, achar que havia de facto esses valores, para mim eram muito importantes, e que pronto, havia de facto uma cisão entre esses valores, e que mais tarde me fizeram depois, porque houve sei lá, vários anos em que eu jamais pensei que em Portugal, é preciso ver que não havia escolas, que não havia sequer a ideia que se podia fazer qualquer coisa em moda em Portugal. Portanto, eu tive uma parte da minha vida que, de facto, ainda que eu gostasse muito de comprar revistas de moda, como a Elle e a Marie Claire, que aliás eram importadas, não eram portuguesas. Eu gostava muito de tudo que tinha a ver com moda. Eu, por exemplo, para mim, tinha a sorte de ter uma avó que era modista e, portanto, para mim, ia fazendo coisas só para mim, claro. Mas tudo isso, afinal, essa sensibilidade especial levou-me a que começasse a comprar coisas e a fazer coisas para mim, ou às vezes a customizar peças que comprava nas lojas e de facto, afinal, eram só para mim. Mais tarde comprava, quando comecei a viajar, e é engraçado, numa época que foi antes do 25 de Abril, mas eu comecei a viajar e comecei a comprar coisas para mim, que toda a gente dizia, como é que gostava tanto dessas coisas. Isto tudo levou, afinal, à maçã. A maçã, que foi, no fundo, uma loja, estou a falar isto mais para vocês jovens, afinal, que estão por todo lado, não só aqui, mas por aí fora, que era uma loja tipo uma caixa de Pandora, onde havia coisas. Essencialmente, eu comprava muito em Inglaterra, essencialmente. Mas era, no fundo, encontrava-se todo o tipo de coisas. Pronto. E isto, afinal, não era nada assim de muito especial, porque na mesma altura, exatamente, a loja das meias, que na altura era no Rossio, e era uma loja enorme, também já tinha coisas de Inglaterra, e não só. No Bairro Azul, em Lisboa, também haviam 2 ou 3 lojas que só tinham coisas de Inglaterra. Portanto, isso foi uma sensibilidade, afinal, que eu tinha para selecionar um determinado tipo de peças. E tinha peças de todo o estilo, importadas, não eram feitas por mim, em primeiro lugar. Depois, quer dizer, a loja tornou-se a abrir em 1972, portanto, antes da Revolução. E as pessoas, quer dizer, foi um êxito extraordinário. Afinal, eu pensava que só eu gostava daquelas coisas e que, pronto, que eu era uma pessoa assim diferente e especial. Mas não, afinal, toda a gente começou a comprar. E eu, antes, João, tinhas-me posto essa questão, aflorámos essa questão, de antes de, já não sei, tinhas-me posto uma questão em que quantas lojas é que eu tinha antes de quê? Um bocado. Antes da maçã, é isso? Não. Não. Portanto, quantas lojas é que eu tinha antes de qualquer coisa, não é? Eu sei que abri a maçã e se calhar antes de depois fazer... agora eu lembrei-me de estar a pensar nessa situação. Eu acho que foi esse êxito com as coisas no fundo que eu trazia de Londres, pronto, não eram feitas por mim, mas, portanto, escolhidas por mim, sim. O que é que acontece? Acontece que eu tinha 5 lojas e 400 pontos de venda em Portugal, que pronto, evidentemente que é um pequeno país e que acho que foi assim uma coisa extraordinária, impensável, não é? Portanto, isto até mais ou menos o princípio dos anos 80, pronto.
E a Maçã, que é fundada em 1962, a primeira loja da Ana, na rotunda de Alvalade. A Ana costuma dizer, num espírito de provocação, que marca o caráter da Ana, que foi a revolução antes da revolução, não é? Porque, de alguma forma, a Ana abriu portas a uma nova sensibilidade. Sim, eu penso que já havia muita... quer dizer, sentia-se muito que as pessoas tinham uma grande necessidade de... Quer dizer, as pessoas tinham uma necessidade de mudar, tanto que depois houve a revolução e ficou tudo... Quer dizer, houve, aliás, uns anos que foi de uma euforia extraordinária, sem dúvida nenhuma. E depois aconteceu exatamente a situação de... pronto, que eu até, de certa maneira, achei bem e correspondi também e acabei por trabalhar nesse sentido. Porque, passados uns anos, pronto, para eles é um bocadinho muito estranho, mas é evidente que depois houve a ideia de, portanto, sempre, acho que as nossas fábricas tiveram sempre uma qualidade extraordinária no Norte, sempre, de uma forma geral. E nós estávamos a trabalhar com uma mão de obra muito barata nessa altura. E então houve a necessidade de começar a tentar elevar os preços da nossa mão de obra. E começou a tentar que eles tivessem, portanto, um design melhor, começassem a fazer coisas, portanto, havia essa necessidade. E então, acho que foi no período do Vasconcelos, porque nessa altura era necessário haver licenças de importação, portanto, quando eu importava as coisas de Inglaterra, eu tinha que fazer com boletins de importação, e para exportar também havia necessidade, portanto, nesse caso, as fábricas do Norte, para exportar, tinham que... também havia os boletins de exportação. E ele começou a cortar e cada vez havia menos licenças de exportação. O que quer dizer, as cotas tinham que ser... Portanto, eles tinham que vender por mais... Quer dizer, a mão de obra tinha que ser mais cara, para que as licenças de exportação fossem menores, mas, no fundo, o valor fosse mais elevado. Pronto. Isso é um bocado complicado. Eu acho que não vale a pena falar muito sobre isso. Eu acho que isso é complicado. De qualquer maneira, eu acho que isso é importante, essa ideia é boa, e para mim fez com que eu, portanto, começasse a reverter o meu modus operandi e comecei a exportar para as casas que afinal comprava e importava. Eu comecei a trabalhar assim, comecei a trabalhar em Inglaterra, comecei a perceber imenso de comprar os tecidos, muitas vezes era eu que escolhia nas casas que eu ia comprar normalmente as coisas para importar de Inglaterra, comecei a perceber alguma coisa de modelagem, comecei a desenhar algumas coisas, quer dizer, basicamente a dar ideias, mais do que nada, mas basicamente a dar ideias, e algumas coisas que eu importava para Portugal, eles diziam assim, é engraçado porque as coisas que estava a mandar fazer para si e a importar para Portugal, com design, com ideias minhas, com a modelagem, com não sei o quê, eram coisas que acabavam por se vender também para outros países que eles, afinal, também exportavam. Pronto. E daí comecei a fazer coisas e eles também... Acabei por fazer coisas, afinal, para exportar para vários... para eles, sobretudo. Mais tarde comecei mesmo a apresentar coleções aí num período que não era na Salazar, que era uma marca Arlo. Pronto. E comecei a ir às feiras de prêt-à-porter, pronto, em França, sobretudo, não é? E daí, mais uns anos depois, em 82, apareço com a marca Ana Salazar, finalmente. Pronto. E depois, pronto, é outras histórias. Mas se não,
Eu vou relançando e sintetizando que a Ana está... Isto é capaz de ser melhor a Cristina pôr esta história assim mais, tipo como ela põe as coisas muito bem escritas. Que isto é uma grande confusão. O que é muito interessante com a Ana... Tudo muito baralhado. O que é muito interessante com a Ana é percebermos que a moda, a Ana repete muitas vezes que moda não é roupa, não é? E insiste que é um conjunto de códigos culturais, comportamentais, uma atitude. Sim, completamente. E reparem, é muito interessante como fenómeno sociológico o percurso da Ana da importação para a recriação para a criação. A Ana começa por importar, depois vai transformando algumas peças que importa, a dada altura já está a exportar, como acabou de descrever, e daí à criação com assinatura própria é um pequeno passo. Isto é de uma pessoa criativa, e quando Vasconcelos quer inibir as importações, a Ana reverte isso a seu favor, funda uma pequena fábrica, não é? para exportar, no momento em que percebeu já que... Com 50 costureiras. Com 50 costureiras, no momento em que percebeu que o que recriava podia ter público lá fora, e já não era ela a consumir, mas a Ana Salazar a vender. É muito interessante, isto acho que dá-nos um traço de caráter que ainda hoje marca a Ana, que é de não se ficar na derrota ou na impossibilidade, que é uma atitude muito portuguesa, mas dizer se há um obstáculo, nós vamos contorná-lo de forma criativa e proativa. Enfim, é uma síntese que eu acho que a Ana merece, porque é uma marca do seu ethos. Antes de irmos à Arlo e à assinatura Ana Salazar, eu gostava, Ana, de a ouvir sobre estas várias lojas que teve, Avenida de Roma, Cascais, etc., até à loja mítica da Rua do Carmo, não é? Que se tornou a grande loja de referência de Ana Salazar. Como é que foi gerir estas lojas? A Ana cita, a dada altura, que as mães, neste momento da sociedade portuguesa, começavam a querer parecer-se com as filhas, que era um fenómeno novo Quer dizer, eu acho que no período exatamente que isto tudo se passa, eu achava também muito estranho, porque nós vimos filmes da época, não é? Que existem. Acho que as pessoas jovens, 30 anos, pareciam muito velhas, é o caso, porque as pessoas eram, no fundo, muito conservadoras, muito... não sei, porque, de facto, era um outro tipo de mulher. Mas depois é engraçado que, de facto, havia, de facto, eu pensei ao princípio que seria um pequeno nicho, mas não, porque, na realidade, depois deste êxito, pode-se dizer, muita gente começou, de facto, a vestir-se com um ar bastante jovem, porque as coisas que eu vendia na maçã eram coisas que, no fundo, eram coisas sempre com um ar bastante jovem, porque, aliás, depois é simples, porque depois essas mesmas coisas foram sempre as coisas que eu fiz mais tarde e depois vendias já depois em Paris, quando abri a loja em Paris, e depois eram as coisas que se vendiam, de facto, até no Japão, em todo lado. E eu acho que, assim, eu ainda hoje acho que a mulher portuguesa continua a ser, e até houve, assim, um retrocesso. Quer dizer, as coisas andaram muito bem, até anos 80, anos 90. Acho que, assim, na viragem do século, regressou tudo um bocadinho. Não sei porquê, quer dizer, agora neste momento estamos num período, não vamos falar sequer no período que estamos, que eu acho que é um período terrível, nem se pode, pronto. Porque, aliás, tenho lido, claro, sempre várias coisas e, de facto, agora falar em moda é quase uma coisa que até nem apetece muito falar, porque estamos num período, estamos em guerra. Pronto, nós, apesar de aqui em Portugal não, mas quer dizer, sentimos a guerra em todo lado. Portanto, isto é um bocado. Mas não há dúvida nenhuma que até estes últimos anos, completamente perturbados com o que estamos, no fundo, a viver, porque não estamos lá, mas estamos a viver, não há dúvida nenhuma que tem sido, houve de facto, a partir de 2000 e tal, começou a haver, assim, outra vez um retrocesso em termos de moda, que eu considero que não há dúvida nenhuma que não há, assim, a grande apetência pela novidade, pelo novo, que
que houve, não é? Também houve grandes mudanças na moda, não é? Porque pronto, a época dos criadores acabou um bocado, não é? Hoje em dia nós vimos sim as grandes casas com grandes, enfim, esses grandes grupos multinacionais estão a escolher designers e não, quer dizer, designers sim, mas no fundo às vezes trocam todas as semanas ou todos os meses, portanto os criadores, como eu, no fundo eu fui muito uma época dos criadores, foi dos anos 70, 80, mais é isso, não é? Agora não, quer dizer, são designers, sim, são sem dúvida, mas quer dizer, eles muitas vezes estão nas casas muito pouco tempo, não é? E sente-se grandes mudanças enfim, na roupa. Não quer dizer que eles não estejam a sobreviver enormemente e estejam com imensos lucros, por vezes, porque eles também estão a viver mais dos acessórios, de pequenas coisas que as pessoas dão, sei lá, milhares de euros ou dólares ou whatever, porque na realidade eles vivem muito. Estão, inclusive, a virar-se para hotéis, estão a virar-se para tantos outros produtos e, portanto, para eles aquilo está tudo montado para que vão equilibrando as coisas e tendo, portanto, imensos lucros. Tudo bem, não é? São negócios, afinal. Não é? Eles são grandes empresários e sabem sempre como hão de organizar as coisas. Mas acho que não há assim, em termos de vestuário, não vejo grandes novidades, nada, de tudo. Não vejo assim nada muito especial. A não ser alguns, muito poucos, é pífio ver na realidade. Estamos numa época negra, não é? E a Ana faz bem em falar da guerra, não é? De que não estamos lá, mas vivemos-la. Claro. E grandes repercussões sobre nós. Mas a guerra também se refletiu na moda, não é? A Chanel não é pensável sem o fenómeno da guerra, não é? Mas, Ana, vamos recuar ao final dos anos 70, 1980, por exemplo, período de grande euforia, de grande inventividade, de grande entusiasmo coletivo por refundar o país, refundar esteticamente os códigos da sociedade portuguesa, em que a Ana inventa ou reinventa o que era até aí a tradicional passagem de modelos, não é? Os acontecimentos de moda são um acontecimento, passando pelo pleonasmo, extraordinário, em que há uma multidão, 5.000 pessoas que lotam, esgotam o Coliseu dos Recreios. Completamente abertos um bocado às vezes. Portanto, entrada livre quase. Isso é uma coisa diferentíssima, não é? Portanto, isso foi no Chuva Fria, no Coliseu, em espaço inusitado. O Ritz já mais, pronto, já tem mais a ver com essa teoria. Mas se não, quer dizer, nós construímos, há 3 dias a construir na Estufa Fria, ou, pronto, no Coliseu também é um bocado inusitado, porque devido ao formato antigo do Coliseu, não é? E, portanto, não era nada suposto a alguém fazer o que quer que fosse lá. Nós tínhamos que arranjar, inclusive, para além dos manequins, figurantes. Ainda hoje muita gente, pronto, através do Instagram, etc., diz, eu fui seu figurante, as pessoas mais inacreditáveis, não se lembra de mim, fui seu figurante, quer dizer, punhamos 30 pessoas para fazer figurante, quer dizer, para encher o palco e não sei o quê. Eram coisas um bocado mesmo completamente loucas. Bem, é isso mesmo. Mas eu não sei se não será boa ideia começar a pôr o público ou as pessoas, essas pessoas que eu gostava de ouvir coisas a conversa, engraçadas. Se vocês quiserem. Não sei se já tens um plano assim mais... Não, podemos ir abrindo a conversa. Há 2 microfones. André Silva, consegues fazer-nos chegar os microfones, por favor? Não há assistentes de sala, pelo que eu vos peço que sejamos uma plateia autogerida, está bem? Passem o microfone, levantem o rabinho da cadeira, por favor, e passem o microfone para as filas da frente, para quem queira falar, de mão em mão. E é assim que temos gerido aqui muito bem o nosso debate com a plateia. Vamos passando de mão a mão, acho que é... Obrigado, André. É a melhor forma, é a forma mais anarquista. Quem quer começar? É o nosso... Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Estava a falar sobre um certo retrocesso que começou a haver na moda, principalmente aqui em Portugal, e a questão que eu lhe queria colocar principalmente é porque é que sente que houve este retrocesso? Da minha parte, a opinião que eu lhe queria dizer é que eu sinto o porquê deste retrocesso é... Eu acho que nós não levamos a moda a sério. Isto é uma verdade que acontece, infelizmente, que é...
a partir do momento que nós permitimos com que as pessoas olhem para esta área como uma área artística e apenas para entretenimento, começa a haver um certo retrocesso quando permitimos que pessoas não capacitadas, não digo a base de estudo, lá está, porque eu acredito plenamente que a moda seja uma área que requisite e peça muito mais pela experiência e a prática no terreno. Então queria saber da sua ótica, como uma profissional já com muitos anos às costas, porque é que acha que a moda há uns anos atrás retrocedeu, porque é que acha que não temos criadores, lá está, capacitados a terem ideias novas, porque infelizmente é uma realidade que nos tem assombrado, digo eu, por vermos a mesmice, são os mesmos cortes, são as mesmas paletas de cores, são os mesmos blazers, dezenas e dezenas de vezes. Porquê é que sente? Porquê é que acha? Porquê é que este retrocesso que tem vindo a ter nestes anos e anos, porquê? Isso é mais um resultado da nossa sociedade, eu acho. E não tem a ver com... percebe, isso é uma coisa mais que resulta, nem é das pessoas terem cursos ou deixarem de ter. Eu, por exemplo, sou uma autodidata, como acabou de perceber, e nessa altura tive sucesso. Portanto, se calhar as pessoas nessa altura estavam mais abertas à mudança e estão menos abertas atualmente. Isso é a minha opinião. O que é que condicionou isso? O que é que condicionou as pessoas ficarem mais fechadas agora, numa altura que são mais modernos, não é? São mais jovens a estudar moda. Pois, e até tem cursos, isso não tem a ver com isso. É, de facto, a situação é ditada, acontece pela... Eu acho que também há uma, por exemplo, mas no fundo isso é uma situação global, eu diria. Portanto, não é só vamos pôr em Portugal. Quer dizer, Portugal tem assim, alguns problemas além da situação global. Portugal tem, para mim, sempre teve um problema. Eu, por acaso, não tive muito não sofri muito dessa situação, que é, enquanto que, por exemplo, imagino, não é? A moda francesa é uma moda que, pronto, está completamente considerada, Paris é o topo. Depois a Itália não é tanto, mas também está muito perto. Aliás, de qualquer maneira, ainda o Jorge Armando, que acaba de morrer, eu tive algumas ligações e ele disse que teve que ir fazer um desfile a Paris, apesar de ele estar no Império, não é? Mas ele teve que ir para Paris apresentar também os desfiles para ser considerado, para estar perfeitamente, como todos os outros, Paris é a capital da moda, pronto. Mas, de qualquer forma, logo ali, aqui já mesmo, a Espanha, os espanhóis gostam muito dos espanhóis. A rainha, pronto, ou o público em geral compra espanhol, pronto. Portugal não compra português. Primeira coisa. Portanto, não se queria nada dessas condições. No fundo, os nossos estilistas, ou o que querem chamar, criadores, estilistas, whatever, é assim, fazem os desfiles, fazem tudo isso, e ninguém compra português. As nossas lojas compram marcas estrangeiras, tudo isso. Mas porquê? Porque sabe? Pronto, isso é um assunto. Outro assunto é que também agora as pessoas habituaram-se a comprar assim, coisas muito básicas, é o que eu acho. Já houve mais pessoas a quererem estar vestidas de formas diferentes. Há pequenos grupos, claro. Se calhar vocês aqui na faculdade ousam muito mais, são jovens, em geral, há sempre pessoas que se destacam. Quando eu falo de pessoas, não é todo, quer dizer, há sempre, claro, exceções, ainda bem. Mas, quer dizer, isto, mais ou menos, isto estou a falar de uma forma generalizada, obviamente, claro. Outra questão que eu tinha antes de terminar era, sobre o seu processo criativo, ao longo do que ia dizendo e do que a gente também ia visualizando ali nos slides, a maneira como se expressa nas suas roupas demonstra um nível, não digo elevado, mas um nível criativo para além do que era esperado na altura. O que é que a destaca? Sim, sempre. Uma coisa, isso é a diferença. A diferença. No fundo, o meu trabalho baseou sempre em umas linhas, no fundo, que os franceses apelidavam logo um bocado, que eu era uma clássica de vanguarda. No fundo, as minhas peças não eram assim tão
diferentes, mas tinha detalhes que no fundo faziam essa diferença. Ou seja, eram sempre, pronto, cortes geométricos, mas sempre com diferenças, ou seja, nunca era, esses cortes davam-lhe precisamente assimetrias, portanto havia detalhes que no fundo toda a gente dizia faziam a diferença, cortes inusitados, pronto, é no fundo o que estamos ali a ver, sem olhar. Obrigado. Obrigado. Como é que se chama? Jacques. Jacques, obrigado pelas questões, muito, muito interessantes. Quero passar o microfone ao próximo, por favor. Passem de mão em mão. Quem quer contribuir para esta conversa? Aqui à frente, se calhar, primeira fila. Ali? Alguém? Aí? Não? É uma menina lá atrás. Lá atrás? Muito bem, lá atrás. Jacques, passe de mão em mão, passe de mão em mão. Isso. Trabalho coletivo. Muito bem, obrigado. Isto faz parte da educação, também da formação, todos colaborarem. Olá, boa tarde. Sou o Nuno, prazer. Nuno. Prazer, João. Eu tenho uma pergunta ainda acerca desta questão do retrocesso dos jovens deste século. Do seu ponto de vista, Ana, como é que acha que os jovens, nós, futuros designers, podemos combater este retrocesso na moda? Pois, é uma questão muito bem posta, mas de facto eu penso que não, vocês é difícil, quer dizer, porque também eu penso que pronto, e agora estamos numa época bem difícil, não é? É mesmo isto. Pronto, é muito aquela, ainda há pouco tempo tive, há 2 dias ou 3, com uma pronto, foi-me apresentada por um rapaz também que já foi professor. Mas eu não sabia que havia isso, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, ela era de São Paulo, e ela disse precisamente que fazia a ponte entre os estilistas e pessoas que não seriam grandes grupos multinacionais, como há pouco falei, mas que eram pessoas, no fundo, interessados, pronto, empresários, financiadores, que no fundo podiam, que estavam interessados precisamente em estabelecer, pronto, fazer, financiar. Ela falou que ela era isso exatamente, porque eu conheço algumas pessoas, precisamente grandes criadores, estilistas, em São Paulo, que evidentemente têm empresas próprias e são muito bem sucedidos. Não é, por exemplo, o caso desta rapariga que faz só o ponte entre empresários e estilistas que, enfim, que ela reconhece mérito para que assim possam, de facto, fazer essa... Ela fazia a ponte entre, portanto, fazia aquela, digamos, uma união para que eles tivessem uma base financeira. Está a perceber? Porque é muito difícil, eu penso, por exemplo, um de vocês... Pronto, a menos que tenham uma fortuna pessoal ou assim, por exemplo, não é? Conseguir, e sobretudo nos dias de hoje, acho mesmo muito difícil, ter uma base para poder, no fundo, estabelecer, pronto, sei lá, fazer lojas ainda pior, mas pronto, fazer uma coleção. Depois põe-se outra vez o caso, quem são as lojas que vão comprar português? Muito complicado mesmo, eu acho. Não tenho essa experiência, não é? Exatamente, mas acho que é muito difícil, mesmo. É mesmo. Não posso dizer exatamente como é que isso está. Pode haver fundos, mas quer dizer, tudo isso necessita, porque haver um fundo e depois como é que um jovem estilista, um jovem que sai de uma escola com um curso, como é que ele vai manusear tudo isso, não tem experiência nenhuma. Acabou de fazer um curso por exemplo, um curso exatamente de moda. Como é que ele tem a experiência de empresário? Por exemplo, mesmo quando eu fui para Paris, quer dizer, não há praticamente nenhum criador de moda que esteja sozinho. Tem sempre por trás, ou grandes grupos, ou pelo menos alguém, um empresário. Não existe como cá, normalmente as pessoas estão a trabalhar sozinhos e não sei o quê. Não existe.
Mas, se me permitir, Ana, respondendo ao nono e pensando juntos, a história é o que nos dá chaves para o presente e para o devir. Como é que a Ana Salazar começa? Começa a viajar, sul de Espanha, Paris, Londres, portanto, o apetite por conhecer mundo, Tive sorte. indo a Londres. Porque é mesmo assim. Porque, repara, tive sorte, comecei a arranjar imenso dinheiro com um negócio. Mas antes, a Ana começa a viajar e, viajando com Londres, começa a trazer na bagagem pecinhas de roupa que revende em Lisboa. É uma coisa muito modesta, não é? Começa a trazer consigo, já que está em Londres e está naquele caldo de moda e de criação, não é? King's Road, Swinging London, começa a trazer consigo peças para fazer negócio em Lisboa. E assim monta, little by little, não é? Brick by brick. Outros tempos também, digamos. Um negócio. Outros tempos, completamente. Também tenho que dizer, tive uma época, quer dizer, diferente, sem dúvida nenhuma, não é? E que hoje isso não era nada disso era possível. E também é assim, a maçã, quando eu tinha, quando a maçã abriu, claro que é tudo licenças de importação. Eu quando estava a comprar coisas para mim, pronto, estava a comprar coisas para mim e as pessoas achavam muito giro. Depois trouxe mais 4 ou 5. E sabes que se trouxesse para aí uma mala cheia, nessa altura então, agora há livre, não há circulação de pessoas e bens, de Paris ou de Londres, mas nessa altura não havia. Estou a falar nos boletins de importação e exportação e estou a falar também que só trouxesse na mala, evidentemente, que te abriam a mala e ficavas com as coisas retidas na alfândega. Pronto. Portanto, quando aparece a maçã, obviamente. Pronto. Portanto, e depois já foi a vantagem de que com a maçã correu muito bem, e correu muito bem, são 5 lojas, e depois ainda mais com a situação que logo a seguir um armazém, e nós inclusive começámos a vender, ou seja, é como se seja um wholesaler, portanto um armazém, em português, claro, e então começamos a vender para os tais 400 pontos de venda. Portanto, o que é que aconteceu? Nós passámos a ser, e digo nós, porque já nessa altura já tinha tudo isso formado, e então, portanto, começámos a ter bastante cash flow para, no fundo, fazer a marca, que é, no fundo, o que eles querem fazer. Portanto, nesse aspecto, tive sorte também. Uma conjuntura. Nuno, obrigado. Próxima questão, próxima ideia. Muito bem, Manuel Vantalos. Passam para a frente, por favor. Ou, enquanto passam para a frente, é mais prático. Obrigado. O que eu acho interessante nesta conversa e nesta história é esta fusão entre a criatividade e também entre a criatividade e o seu sentido empresarial, ou o seu conhecimento empresarial. Portanto, sem esse conhecimento empresarial, a criatividade não se podia, não é exercer, é divulgar, é expandir, que é esse o propósito da moda, não é? Não é simplesmente a experiência pessoal que foi a sua inicial, é podê-la expandir, alargar a um mercado e eu acho isso é que é interessante. E eu queria lhe fazer uma pergunta, como é que é? O que é que começou primeiro? Esse sentido empresarial ou criatividade? Ou como é que surgiu a criatividade? Como é que a empresária surgiu? É uma necessidade para a criação? Ou gostava que falasse sobre isso? Sim, eu sou uma pessoa bastante prática, sim. Digamos, não sou otimista, não sou pessimista, sou realista. Portanto, de facto, pôs uma questão interessante, porque eu, por exemplo, quando cheguei a Paris, antes de ter a loja, comecei a perceber-me e a auscultar como é que o mercado francês via e sentia a minha roupa. Portanto, fiz o que se chama, portanto, uma prospecção de mercado. E como aí está a ver o meu lado prático, o meu lado, afinal, empresarial. O meu lado empresarial é muito pouco. É mais um sentido, uma vez mais, a minha sensibilidade a trabalhar. Por isso.
Eu não queria nenhuma ter loja. Eu cheguei lá e comecei a ver que as pessoas, também aí, e é Paris, é uma coisa estranhíssima, comecei a ver que as pessoas, nas lojas em que eu ia comprar roupa para mim, não tem nada a ver para as lojas, perguntavam, que engraçado, os sapatos já que eu fabricava em Portugal, mas, portanto, desenhados por mim, não é? Pela minha equipa. E eles diziam, que sapatos são engraçados. E eu disse, pronto, sou eu que são meus, não sei quantos. Que engraçado, olha. E tem outras coisas, pronto, outras cores, não sei o quê. E eu dizia assim, se calhar podia encomendar, e cheguei a vender assim. Eu estava lá a comprar coisas daquelas lojas giríssimas. Pai, antigamente era o Bastop, agora é José e tal, em Saint-Germain, etc. E também, até na Galeria Lafayette, gostavam tanto de coisas, já Ana Salazar, que chegaram-me a propor, essa loja de José é multimarcas. E eu achei até muito interessante, porque nessa altura eu achei que era interessante ter as coisas, já foi há muitos anos, claro, eu abri a loja em 85, e, portanto, isto foi antes de abrir a loja. Portanto, seria 82 ou por aí. E eu, interessante, disse, é super interessante, porque vou estar juntamente com criadores muito conhecidos, como o Jean-Paul Gaultier, com a Anne-Marie Berreta, que é já, sei lá, antiquíssima, e outras pessoas, como Helmut Lang, como Martin Sitbon, etc., que são, já eles se calhar nem ouvem, porque estes são muito antigos. São dos anos, sei lá, mais 70, pronto, é 80, ok. Mas, portanto, eu disse, é interessante, isso vem para o pé de pessoas muito conhecidas internacionalmente, isso sobretudo em França. E eu achei muito mais interessante. Depois foram ideias não minhas, que levaram a abrir a loja. Eu achei que seria muito mais interessante, mas também foi esta história, quer dizer, acabo por, está a ver, são circunstâncias, mas eu sou uma pessoa, pronto, bastante sociável, e, aliás, depois é interessante também, porque, como, não sei se sabem, por exemplo, a Paris é sempre, e aqui já penso que também já tenho uma ideia disso, aqui é necessário sempre ter relações de imprensa, lá chama-se attaché de presse, e ela pedia, por amor de Deus, Ana, tenho que vir para cá, tipo uma semana, eu disse, nem pensar. Então eles combinavam almoços e lanches para eu ir, para estar com a imprensa, porque lá é assim mesmo, pronto, aqui em Portugal não é assim tão... Vai começar. Agora não há imprensa em Portugal, lembrei-me disto. Uma lembrança. Esta é a melhor, talvez. Esta é a melhor. Mas pronto, a fingir que havia. Quer dizer, há jornais e essas coisas, mas aquele estilo mesmo de revistas, pronto, revistas sem ser online, porque assim, pronto. Basicamente havia imensas revistas, que há uns anos, há pouco, não é? Haviam revistas, agora praticamente não há revistas. Portanto, já não é tão certo vez. Mas. Em Paris não se pode, de maneira nenhuma, deixar de não ter uma attaché de presse. E eu era a pessoa que fazia, no fundo, as relações com a imprensa. Apesar da attaché de presse ser paga para isso, tinha que se pagar, mas eu fazia porque elas diziam, sem Ana cá não há hipótese. Então marcavam almoços, ou lanches, ou coisas assim, para ser mais barato. Por causa dessa história. Portanto, coisas assim desse ano. Não há dúvida nenhuma que isso não é bem ser empresário, porque empresário é muito complicado. É, no fundo, ter um CEO e tal, é complicado. Eu não sou CEO. Não percebo nada de números, não percebo nada de contas. Não parece. Não, mas não percebo. Obrigado, Manuel Valente Alves, artista visual. Quem segue? Ali, muito bem. Não se importam de passar mão a mão? Obrigado. Bonito, trabalho coletivo, obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. Quero perguntar, sou aluno de artes visuais e na perspectiva da moda percebo pouco. Queria perguntar se quando faz uma peça ou uma coleção ou até tudo o que fez até agora, se há uma mensagem por detrás, um tema, ou se é puramente estético e visual. Porque
que no início lembro que o professor João tinha dito que, na sua visão, a moda não é roupa em si, mas sim a atitude por trás da moda, assim por dizer. Sim, pronto. Eu, de uma forma geral, não sou aquele tipo de pessoa que começa a pensar num tema qualquer, ou seja, há muitos estilistas, criadores que fazem um bocado a ideia, começam a pensar num tema definido e digamos, essa portanto, a base da coleção, não é? Eu não trabalho muito assim. Às vezes até no final da coleção é que ponho assim um nome que acho quer dizer, acho que tem a ver com toda a história em si, não é? Uhum. Porque pego mais por cores, começo depois a construir, talvez até tenha muito a ver com isso. Pego mais nas cores, depois vou desenvolvendo as formas e a partir daí, depois no final, acabo por pôr um título, às vezes, como estou-me a lembrar, por exemplo, Não Há Flores, pus assim um título uma vez, e outros, como agora não já, porque agora há uns anos, Femme Fatale, e assim, pronto, que afinal não tem exatamente, não foi, no princípio da coleção não me ocorreu isso. Portanto, não trabalho a partir digamos, de um conceito, não é? Ou de um tema que eu vá depois desenvolvendo a partir desse tema. Por isso, às vezes, é um bocadinho... Ok, obrigado. Esclarecedor. Não é jusante necessariamente, mas não é montante, mas é jusante, não é? que aparece o enquadramento temático ou conceptual aglutinador de uma coleção, não é? É muito interessante pensarmos. Porque a nossa ideia, à partida, seria... Há um conceito a partir do qual se trabalha, não é? Nem sempre é assim no processo criativo. Muito interessante, Ana Salazar. Mais? Próximas? Obrigado pela participação. Mais contributos? Eu gostava, por exemplo, de ouvir a Ana sobre os catálogos, a relação com fotógrafos, com a fotografia. A Ana Salazar sempre cuidou muito, e estamos a ver em algumas destas imagens, grandes fotógrafos portugueses, e não só, a fixarem em situações romantizadas, épicas, não é? Romanescas, o trabalho da Ana Salazar. Eu gostava de ouvir um bocadinho sobre essa importância que sempre deu às publicações, à relação com fotógrafos, a criar pequenas narrativas para expor, para além das revistas ou da imprensa ou dos espetáculos, não é? Das passagens de modelos, recriar, construir um universo estético, não é? Na relação com fotógrafos. Eu, assim, quando comecei, basicamente com os acontecimentos de moda, não havia nem cabeleireiros, não havia cabeleireiros, claro, mas não havia nem cabeleireiros, nem maquiadores, nem fotógrafos, nada, especificamente que se dedicassem a desfiles, nada. Portanto, havia cabeleireiros nos seus cabeleireiros, mas não havia ninguém. E então isso foi muito engraçado, por um lado, muitas vezes penteava as manequins, quer dizer, mas começou a surgir tudo isso a partir, nem havia agências de manequins, agora há tudo isso. E pronto, isso começou tudo a aparecer, e ainda bem, criaram-se todas essas profissões, que agora muitas vezes, quer dizer, ainda há alguns que fazem uma coisa e outra, mas criou-se muitas dessas pessoas, porque nessa altura começou a explodir uma quantidade de coisas que agora também estão a regredir um bocadinho. É engraçado. Infelizmente também um bocado acontece isso. Mas mais uma situação em que já houve um pico e agora desceu. Como as revistas, pronto, várias coisas aconteceram assim. Estão a acontecer assim, digamos. Mas isso, eu tinha nessa altura imenso prazer em pentear os manequins, baixinhas, assim, porque elas são altíssimas, e então eu em cima de cadeiras aos cadeiros, pentear. Por exemplo, uma altura que eu queria os cabelos super ripados, enormíssimos e não sei o quê,
pai, não sei quantos, 25, eu fazia aquilo tudo. Porque, quer dizer, os cabeleireiros não estavam a ripar como eu queria. Mas isto aconteceu em vários sítios. Mas isto aconteceu em vários sítios. Porque eu, por exemplo, tive uma equipa ótima em São Paulo, que há tempos fui desfilar em São Paulo. E depois haviam lá uns cabeleireiros extraordinários. E eu depois estava a trabalhar com, pronto, a Isabel Branco, vocês é que conhecem mais estas pessoas da primeira fila. E então, eu a ver aquilo tudo, eu disse à Isabel, teste isto tudo. E ela assim, como é que faz? O João, não sei se vocês sabem, do Tony André, telefonei assim, ele morava do outro lado, veio a correr, em menos de meia hora fez os penteados todos para mim, fantástico. Porque ele depois começou a pentear sempre por conta eu ia a São Paulo. Foi um curto espaço, foi já na altura que eu tive aqueles ditos CEOs e não sei quantos, mas fez sempre. No fundo, amigos em todo lado, grandes amigos. Mas, pronto, em Paris é mais fácil, pronto, as pessoas também, umas vezes, não, em Paris tinha que também contratar, mas eu conhecia lá umas pessoas ótimas. Mas, por exemplo, isso é muito interessante. Por exemplo, em termos do desfile, eu sabia perfeitamente o que queria e como é que ia ser. Isso aí, sim. Aí havia um conceito muito determinado. As peças estavam todas feitas, não é? E aquilo era tudo. Aliás, eu sabia de antemão como é que as coisas iam passar e como é que elas iam desfilar, tudo. Isso aí, quando as peças estavam todas já, a coleção toda definida, toda digamos, pronta, isso havia aí logo sobretudo, havia uma forma de como é que iam desfilar e qual era a atitude, se elas iam desfilar, como uma vez desfilámos, ficou tudo escandalizado. Pronto, que a mulher do Mário Soares, que era a Maria Barroso, que já morreram, enfim, os dois, ela saiu despavorida da sala porque eu pus as mulheres a beijarem mulheres e os homens a beijarem os homens. Pronto, ela ficou, ai, que horror! E lembras dessa? E coisas assim, e por outra vez. Pronto, outra vez queria que elas saíssem, como se saíssem tipo, na rua, cada uma saía como se cada uma pessoa fosse na passarela, como saía para a rua normalmente. Portanto, todas elas andavam completamente diferentes, porque cada pessoa anda de forma diferente ao sair para a rua. Pronto, tudo, quer dizer, coisas muito sempre, mas quer dizer, tudo aquilo obedecia a uma ideia muito fixa. E tem piada uma vez, aliás, isso foi uma coisa que eu fiz com o Paulo Gomes, não é? Que era muita coisa comigo, que nós pensámos, não vamos pôr música nenhuma e vamos só dizer o nome delas. Bem, foi um escândalo, porque, entretanto, elas, ainda por cima, a maior parte não eram portuguesas, no outro dia um escândalo enorme, mas, quer dizer, isto dava tudo sempre... Tudo essas coisas dá direito sempre a uma polémica. E nada melhor do que polémica para ser muito falado. É isso. É isso. Isso foi ainda nas manobras não, as manobras não, dos acontecimentos de moda. As manobras eu, por acaso, nem participei. Nos acontecimentos de moda, pus nem era nada, aquilo eram umas coisinhas que se vendia até na Rua dos Fanqueiros. Tipo, não eram cruzes, não era nada, eram umas coisinhas, tipo com uma fitinha e depois com umas, sei lá, umas podiam ser cruzes, outras podiam ser outro elemento qualquer. E o Carlos Cruz reuniu a empresa, nessa altura, já foi há 1000 anos, claro, isto é mais ou menos 1000 anos. E depois toda a gente a dizer, pronto, ela é nazi, imagina que aquilo nem tinha nada, ainda não eram elementos, nada que tivessem a ver com essa pessoa. E vejo a imprensa toda, aquela imprensa arcaica, claro, tudo completamente doido, a dizer, ela utiliza elementos nazis e não sei o quê. Ficou tudo doido, metade das pessoas mais antigas e mais, pronto, conservadoras, ficou tudo doido. Bem, ainda por cima, sabemos. Claro.
Bem, só disparates, enfim. Mais contributos para a conversa, claro. Podem passar o microfone, por favor, de mão em mão. Obrigado. Isso, rapidinho, rapidinho. Obrigado. É aqui, em primeira fila. Obrigado. Olá, boa tarde. Olá. Olá. Obrigada, Ana. Obrigada, João. Gostei imenso e estou a gostar imenso. Porque há coisas, pronto, que me fazem regressar ao passado, mas o passado é só uma forma também de estar no presente e projetar também o futuro. E adorei esta questão agora, a última. Quer dizer, gostei desde o início e acho que a Ana faz o percurso. Não sei se era o guião, mas o percurso do livro está todo lá. Ana Salazar, uma biografia ilustrada. Só se encontra nas melhores bibliotecas, porque nas livrarias já não existe, já está esgotada há muito tempo. Mas esta questão do pioneirismo, não é? Da Ana Salazar, que se afirma em várias frentes, e uma das frentes é esta, exatamente, que ela agora acabou por referir, e que tem a ver com esta capacidade de fazer equipa, que é muito importante, não é? A moda é extremamente importante, e como é importante em arquitetura e também no design gráfico, etc. Fazer equipa, estabelecer, portanto, uma pequena comunidade, não é? E, no fundo, trabalhar aquilo que será a mensagem que vai ser transmitida, seja numa passarela, seja num catálogo de moda. Claro que hoje em dia são um pouco difíceis de encontrar. Pronto, e não posso deixar de me rir em certas coisas, como já não há imprensa. Pronto, até há imprensa. Até há. É, claro. Só que dá um bocado, pronto, entrega a cada um. E eu acho que os jovens têm essa capacidade, não é? Hoje em dia, ao manipular tão bem as tecnologias, de fazer a sua própria imprensa e de trabalhar para essa causa. E há coisas que em Portugal, de facto, evoluem, e desde 74 muita coisa mudou, mas há outras em que o país parece que está na mesma. Sem estar, parece que está na mesma. Então, só fazendo uma questão que é assim muito, desculpe, humana, básica, mas se hoje em dia quisermos fazer, ou quisermos falar, ou fazer um retrato falado da Ana Salazar, consumidora de moda, o que é que pode nos dizer sobre isso? Não compro nada quase. Pois eu também não, mas... É tão difícil, apesar de eu ser consumidora. Mas há uma capacidade, não é, de conjugar desde muito cedo as peças, e mesmo desde o tempo da sua avó e da forma de trabalhar o gosto, não é? Porque toda a gente tem um gosto. Ele é trabalhado de uma certa maneira, ou pode ser, de facto, um gosto que são muitos gostos. E então, eu acho que o mais importante na moda portuguesa era, pelo menos, ela continuar a ser estudada. E o melhor lugar para ela ser estudada é, de facto, dentro da universidade e dentro dos cursos, não é? Que têm essa licenciatura e os outros ciclos de formação a seguir, como mestrado e doutoramento, continuarem a estudar. E penso que a moda portuguesa tem muito para estudar. Muito para estudar, por um lado, por esse aspecto do, por vezes, parece que está tudo pós-1974, mas já passaram muitos anos, e por outros, porque há uma geração de criadores, de que de facto é a pioneira, a Ana Salazar, que mudou muito em Portugal e que trabalharam muito e continuam a trabalhar para fazer, digamos, a sua própria linguagem, a linguagem da moda dentro daquilo que é a moda hoje em dia, que é muitas coisas e que não é só vestuário, evidentemente. Claro, nunca. Vou passar a bola, está? Obrigado, claro, obrigado. Nunca, não. Olá, boa tarde, Ana. Olá. Qual foi a importância da perfumaria na tua marca? Eu acho que é um complemento bastante interessante, não é? Muitos criadores têm, não é? Mas eu acho que, de facto, complementa muito, porque, no fundo, é qualquer coisa que faz, como o vestuário, não é? A personalidade do indivíduo, de facto, o vestuário empola ou enfatiza, e o perfume também. Acho. E todas as fragrâncias que tiveste ao longo dos anos foram
criteriosamente pensadas por ti em termos dos elementos que iriam compor cada uma, ou davas uma ideia e depois vinha um NE e dizia-te pronto, que é estão... sempre em conjunto com um perfumista, não é? Porque, aliás, o Murilhas é extraordinário, tem um trabalho internacional fantástico. E assim, então foi talvez o perfume que toda a gente ainda hoje fala. De qualquer maneira, de facto, o Miguel é uma pessoa que tem um trabalho também internacional, só que naquela história atual, bastante atual, do perfume de nicho. Não é? Por isso não se ouve assim tão... Quer dizer, ainda por cima não foi lançado nas mesmas condições que foi o tal Ana Salazar do Murilhas, desse perfumista. Portanto, foi um lançamento, digamos, relativamente pequeno. O outro foi uma coisa enormíssima, sei lá, vem nas revistas todas, fizemos publicidade também. E foi uma coisa que vendeu-se no aeroporto, inclusive, e em variedíssimas lojas. E foi um perfume, pronto, para vender. Este, inclusive, como foi um perfume com uma edição limitadíssima... 100 frascos, não é? 75 até parece. Quanto? Portanto, foi uma coisa assim... E toda a gente anda, por exemplo, a Olga Rores, ela disse, mas eu quero, eu não posso fazer nada, não sou eu que faço. E até pediu ao Miguel, ele disse que pronto, tinha acabado. Eu pensava chato isso. A fazer assim umas novas edições. Depois eu pedi imenso. Ele está a trabalhar não sei onde, ainda há bocado me mandou uma mensagem. É isso. Obrigado, Catarina. Mais próximos ali atrás. Catarina, passas atrás, só por favor. Não te levantes. Atrás. Já foi? Obrigado. Então, boa tarde, Ana. Eu tinha duas questões para si. A primeira era qual a sua filosofia de trabalho e a sua filosofia no processo criativo. Não está? Qual era a sua filosofia de trabalho e a sua filosofia no processo criativo e qual é a sua opinião sobre o futuro da moda portuguesa, tanto em Portugal como a nível mundial? Se será possível nós algum dia termos uma marca ou um nome assim de referência de top a nível mundial e se... Não sei se será possível algum dia nós podermos olhar para a carreira de um português assim na moda de uma forma assim, não digo confortável, mas de uma forma, de uma visão mais otimista de que o que vai ser uma carreira em Portugal. Sim. Pronto, pensando nas perguntas que fez. A minha filosofia sobre a moda, sobre o meu trabalho, desculpa, a primeira, estava já a responder, pronto, já há vários portugueses que fizeram um sucesso, pronto, relativamente bom fora de Portugal. O Filipe Oliveira Batista, por exemplo, que em dado momento trabalhou, de facto, em Paris para vários criadores e teve uma marca mesmo dele. E não só, o Marcos Almeida continua a ser, portanto, a trabalhar para o grupo LVMH. Por isso, sem dúvida nenhuma, porque ele esteve presente num concurso em Paris e, portanto, gostaram dele, não é? Diz. Sim, o Filipe, exato. O Marcos Almeida é um homem, sim, e de qualquer maneira continuam a ser sponsorizados pelo grupo LVMH, que faz um monte de coisas. É o Louis Vuitton, é o Champagne, é a Anzia, portanto, Champagne, etc. E, portanto, também estão sempre a trabalhar, tem esse grupo por trás e está em Paris. Não sei se estão em Paris no momento. Londres e cá, é isso. Portanto, já temos esses exemplos. E acho que há várias pessoas que estão a trabalhar com a Chanel, já trabalharam. Pois, há vários portugueses que já estão, pronto, estão inseridos no mundo, pronto, é uma realidade. Depois, tinha perguntado alguma coisa sobre mim. Era sobre a sua filosofia de trabalho e a sua filosofia no processo criativo. Sim, eu acho que isso é uma coisa que eu acho interessantíssima sempre. Acho que eu dizia sempre, quando quero morrer, mas a trabalhar. Depois fui impedida. Sim. E, portanto, um bocado decepcionado. Tive assim
um pequeno problema, porque dentro desse contexto que eu acabo de dizer que é muito importante ter sempre um empresário e financiadores, e em dado momento foi necessário eu pensar nisso, e depois pronto, foram apresentadas umas pessoas conhecidas, outras pessoas, e não sei o quê, todas muito credíveis, mas tudo, pronto, e depois levaram a minha empresa pronto, a uma falência, exatamente. E, portanto, eu fui forçado a deixar de trabalhar, porque não ia trabalhar sozinha, a fazer coisinhas assim. Nunca foi essa a minha filosofia. A minha filosofia foi sempre fazer, coleções, pronto, a vestir, porque eu nunca quis trabalhar num sistema que há muitas pessoas que fazem, não é? Trabalhar para um cliente afetivo, que há muitas pessoas, não é? Que depois fazem isso, trabalham para clientes especiais que pedem para fazer um vestido, ou assim. Isso nunca foi esse o meu estilo, e eu tive sempre um sistema de um ateliê com algumas pessoas, e parte criativa, que em geral éramos 5. Eu gostei sempre de trabalhar também com gente muito jovem, portanto tínhamos sempre uma modelista também, e tínhamos também fazíamos os protótipos sempre ali, portanto a parte criativa, nós fazíamos os protótipos. Depois tinha uma parte de fábrica, em que nessa parte desenvolvia-se depois algumas coleções, portanto as mais pequenas, e outras até eram mandadas fazer depois em grandes fábricas, as grandes séries. Portanto, eu tive sempre mais ou menos esse sistema. Nunca me poderia adaptar a fazer coisas assim para clientes, tipo modista, porque eu, desde o início, quando comecei, disse jamais vou trabalhar tipo, como eu dizia, que testava as modistas. Portanto, eu não ia fazer isso. Trabalhei sempre neste tipo de situação. Portanto, não ia criar de maneira nenhuma uma estrutura quando isso aconteceu, não é? Quando eles levaram a firma pronto, a essa situação bastante má, eu não quis, pronto, acabei. Mas eu sempre gostei muito, era uma coisa que de facto eu adorava fazer. Eu muitas vezes dizia, a minha grande paixão é mesmo o meu trabalho, sempre. Portanto, era uma coisa que eu amava. Obrigado. Estões aqui à frente. Passa o microfone, por favor, para a frente. Aqui, desculpa. Obrigado. Olá, boa tarde, Ana. Eu tinha uma questão sobre se a sua marca, quando começou a criar as suas peças, sempre foi com a intenção de criar uma revolução, por assim dizer, à época e provocar como era a vida naquela época, ou no princípio queria chegar a pessoas como você que eram singulares, que tinham um estilo diferente ao que era normalmente visto na rua? Não, eu nunca quis ser assim, revolução. Eu tinha valores, que eram os tais meus valores afinal, inatos, que era gostar de um certo, como eu disse no princípio, e uma sensibilidade, que gostava de facto de coisas, uma estética que era pronto, poderia ser não as coisas que eu via, não é, mas uma estética com uns parâmetros especiais, enfim, no fundo podiam ser até comportamentais, mas um determinado tipo de estética especial, não é? Não sei se quando eu era miúda, às vezes dizia assim, não sei se isto está errado, mas sei que de uma forma geral, olhando para a maior parte das pessoas, era diferente, sim, mas eu não queria ser diferente, não queria revolucionar nada. As pessoas, pois, em Portugal, eu achei muito engraçado, isso leva a outra questão. Aqui em Portugal, quando eu era assim muito jovem, não é? As pessoas diziam assim, olha para aquela, e até miúdos, os miúdos, claro, ouvem o que os pais dizem, óbvio, e diziam assim, olha para aquela, e não sei quantos, quando eu era miúdo, assim, pai, há 12, 13 anos, e diziam sempre, as pessoas apontavam às vezes na rua, e eu ficava muito parva, porque eu não sentia que estava a fazer isso. Depois, e às vezes mais tarde, não é? Agora, quando cheguei, por exemplo, a Paris, as pessoas achavam que
Aliás, diziam, imediatamente, aliás, notícias em Portugal, quando eu comecei a trabalhar, já na moda, as pessoas diziam assim, chegaram a pôr títulos como A Loucura Chegou à Cidade, sei lá, e sei lá, coisas, já nem me lembro muito bem, mas tipo, coisas assim, coisas muito até não abonatórias, tipo assim, quase violentas. Ainda por cima com jornais, como na altura havia o Correio da Manhã, o Diário de Notícias, assim, não ia, sei lá, o Expresso ou assim, o Público, não ia pôr isso, acho que não havia o Público. Portanto, notícias assim um bocadinho até chocantes, não é? Eu ficava chocada. Mas é bom, essa polémica toda trouxe, afinal, bons resultados. Toda a gente falava que era tão esquisito que... Pronto, portanto, depois, quando eu cheguei a Paris, em 85, as pessoas, uma clássica de vanguarda e tal, mas era tudo normal. E depois eu reparei que as mulheres andavam muito mais como eu e pronto. E quer dizer, havia um atraso, porque afinal a Revolução já tinha sido em 72. Sim, há sempre, apesar de ter havido a Revolução, tudo isso, não é? Nós temos que saber que, pronto, vocês são muito novas e nem sei, a Revolução para elas não existe. Mas pronto, mas quer dizer, de facto, há sempre um atraso, mesmo tendo havido, não é? Vocês nem passaram por ela, mas quer dizer, nós ficámos sempre com esse atraso, sempre. Séculos, não é? São atrasos de séculos, são 500 anos de Inquisição, são 48 anos de ditadura. Isso cria uma sociedade muito monolítica, com medo da diferença, precisamente, quando a diferença é para ser elogiada e valorizada e explorada. Pois, lá nunca disseram nada dessas coisas, nem pouco, mais ou menos. Mas lá é o país da Revolução, francesa e da individualidade. Tudo a partir de vidros e tudo. E do valor da individualidade, não é? A individualidade em França é um alto valor, em Portugal não é. Em Portugal é a igualdade, que é o alto valor. Portanto, a Ana Salazar rompe com a igualdade, não é? E valoriza, é uma das primeiras vozes em Portugal a valorizar, no plano da estética, a singularidade. Mas eu gostava de ouvir a Ana também, há uma outra questão. Só então, uma última, já agora. Olá. Começaste muito pequenina, como tu própria disseste, não é? Essa tua tendência para seres criativa, o sentido da estética, toda a paixão que te acompanhou durante todo o teu percurso, e nota-se agora, tu falas com brilhos nos olhos, nós estamos todos iluminados, não é? A minha pergunta é mais um desafio, uma provocação. Não tens vontade de continuar a dar o teu contributo, seja para ti, seja para todos nós, seja para quem for, continuando qualquer tipo de trabalho, por pequeno que seja, tu não precisas de mais reconhecimento do que aquele que já tens, se bem que eu acho que nós, como sociedade, temos uma obrigação de fazer, eu já lhe disse isto outro dia, acho que a Ana, não é a Ana que merece, nós merecemos ter um legado da Ana sobre a história da vida desta senhora, como pessoa, como estilista, como contribuidora para a nossa história, quer no campo da moda, quer no campo da estética. Acho que isso não devia ser esquecido. Ela disse com razão, Espanha é muito protecionista dos seus criadores, e acho muito bem. Somos nós que estamos mal, somos nós que não nos protegemos, que não nos cuidamos, ao menos que tenhamos essa obrigação de lançar um livro sobre a tua história, que fique para toda a posteridade. Para além do legado que já cá está, outro. Este é um dos... Por acaso não era esta a pergunta, não era a provocação que eu ia fazer. A minha provocação, que começou há 2 minutos atrás, era... Eu acho que todos nós gostávamos, e assim merecíamos, que tu continuasses a dar um contributo, nem que fosse numa linha de acessórios. E o professor João está só a fazer que sim com a cabeça, eu já vou falar consigo a seguir a isto. Nem que fosse numa linha de acessórios. Porque eu acho que não estou errada, corrijo-me se estiver, eu acho que há um denominador comum em todo o teu trajeto, que há um nacionalismo implícito ali. Eu vejo muito Portugal nas tuas roupas. Vejo partes da nossa bandeira, as esquinas, pronto. Porque não uma linha de acessórios com esse apelo ao que é da nossa raiz. Pronto, e não me alongo mais, senão fico aqui. Obrigada. Quer comentar, Ana? Pois eu, por acaso, as peças que fiz isso, foi mais a pensar, pronto, nas cruzes dos barcos que foram para as descobertas, não é? Que eu achei que os portugueses estavam numa época
extraordinária e aí, pronto, cheios de... Aí nessa época, há pessoas que já dizem que empurraram e tal, mas não, eu quero acreditar que não. Que eles aí foram muito valorosos e foram muito corajosos e foram realmente descobrir o mundo, e é dentro dessa base que eu pensei introduzir algumas desses elementos. Então podemos contar contigo. Pois, sabes o que é? É tal história, depois há que haver os meios de pôr isso a funcionar, como ali, aquele, como é que se chama? O senhor... Manuel Valente Alves. Como o Manuel estava a dizer, pronto, é preciso haver os meios. A parte toda. Eu agora estou numa que não... I don't have nothing. Como é que se chama? Como é que se chama? Anabela. Deixa-me só acrescentar uma coisa, pensando convosco também, que eu escrevi sobre a Ana há uns 3 anos para o público, um texto de fundo, e o que eu acho que é muito interessante é que a Ana não é nacionalista no sentido estrito do termo, pelo contrário, tem uma vocação universalista, porque pega, por exemplo, na iconografia do Estado Novo, que foi explorada pelo Estado Novo, não foi inventada pelo Estado Novo. É mais a tal história das anterior ao Estado descobertas Novo. Daí os portugueses serem muito valorosos e corajosos. Mas nós, como espectadores, associamos essa iconografia que foi subejamente explorada pelo Estado Novo. A esfera armilar, a cruz de Cristo, as cordas de Manuelino, etc. E é muito interessante quando a Ana, nos anos 80, no pós-revolução, pega nessa iconografia que era maldita, estigmatizada e evitada pelo Portugal democrático, e atrás de novo para cima da mesa e a ilumina com novas abordagens, vira do avesso, é um gesto verdadeiramente iconoclasta. Pegar nos símbolos, desrespeitá-los, profaná-los no sentido profundo do termo, profanação é devolver ao uso comum, e os devolve à nossa vida comum e ao nosso imaginário coletivo. E é nacionalista nesse sentido, concordo consigo, Anabela, mas não no sentido estrito, sempre foi uma mulher voltada para o mundo e para um Portugal projetado no mundo, não é? Sem dúvida. Obrigada. Obrigado. Alguém quer colocar um... Sim. Olá, Ana, boa tarde. Eu queria perguntar se alguma vez na sua trajetória ao longo da sua carreira, se alguma vez sentiu-se presa ao expressar-se, ou se sempre teve a liberdade de poder expressar-se nas suas coleções, nas suas peças? Nunca. E também queria pedir se tem algum conselho para alguns jovens ou qualquer outras pessoas que queiram começar e que não tenham esse pretexto ou medo de expressar-se. Porque muitas vezes nós mesmos colocamos isso na nossa cabeça quando nós queremos, quando começamos num processo criativo, e às vezes bloqueamos um pouco porque temos medo que outras pessoas ou, pronto, enfim, julguem a nossa criatividade ou a nossa, não sei, espontaneidade, talvez. Não, acho que absolutamente não. Acho que a criatividade não pode ter limites. Ok, obrigada. Obrigado. Senhora Dona Salazar. Quer falar? Dá-me cá. Há ali uma menina que quer falar. Pode... está aí? Eu pus-me para falar. Tem. Dona Salazar. Senhora Dona Salazar. Quero falar numa coisa que nunca foi falada. A Ana Salazar como poeta. Não precisou editar livros. Não precisou escrever muitos versos. Nem sequer um verso. Precisou apenas pegar numa palavra que era sinal de mesquinhice, de sapatinhos velhos engraxados, de prisão, de repressão. Pegou apenas nessa palavra e transformou-a nesta imagem de liberdade, de afirmação, de dimensão de mundo. Senhores poetas de Portugal, que há para aí tantos, tão publicados, tão agraciados, tão condecorados, têm aqui a lição do maior poeta português do século XX e XXI.
precisou apenas de uma palavra, Senhora Dona Salazar. Muito obrigado. Que elogio. Há uma pergunta ainda, está bem, Ana? Boa tarde, Ana. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber quais são os seus pensamentos sobre o fast fashion, se isto nos liberta ou nos prende. Pois, já disse, fiquei sem palavras, fiquei sem palavras, porque é uma coisa que há uns anos, quando estava até na América, em Nova Iorque, e disseram assim, está ali uma Zara, mas isto não se pode, não, é só em ruas muito escondidas e não sei o quê. Isto é verdade. E depois em Paris um bocadinho isso. Agora, pronto, eu não vejo muito Instagram, nem vejo assim, pronto, que é uma coisa, eu vejo assim de vez em quando. Eu não sou muito de, pronto, vocês devem ver imenso, acho que pronto, é uma coisa que toda a gente fez, até estaria a fazer uma blasfémia, mas o que se passa é o seguinte, então agora acabam de abrir na Serrano, que é uma das maiores avenidas em Madrid, não é? Uma loja fantástica, brutal, que as pessoas até, quer dizer, acho que estão t-shirts a dizer I love Zara in Serrano ou at Serrano. Quer dizer, agora é quase estar a visitar Deus, pronto. As coisas tudo estão a mudar. Deve ser dessas TikToks e dos Instagrams todos e das influências, e sei lá. É uma coisa que é assim, obviamente que há o consumo, pronto, que não deveria ser roupa sustentável, todas essas coisas que foram acontecendo, não é? Por exemplo, temos a Viviane Westwood, que vocês devem saber quem é, claro. Ela morreu há pouco tempo, mas eu acho que era uma mulher interessantíssima, uma rebelde, uma pessoa muito interessante do trabalho dela. Mas que era uma ativista, precisamente pela história da roupa ser, não ser fast fashion e tudo isso, e que não podíamos caminhar para isso, que era uma situação que era péssima em termos ambientais, em termos de vidas humanas, não é? Mas quer dizer, é o que é. Vocês devem saber como eu, não há como evitar. Que é o que eu vos posso dizer. Tanto quando vocês estão a ver o que acontece, não é? Para terminarmos, se não houver mais questões, eu gostava só de colocar uma última questão à Ana, porque temos aqui na sala estudantes de artes visuais e de outros cursos para além do curso de moda, e pensam aqui as 3 turmas de moda da Lusófona. Eu gostava de ouvir a Ana sobre, porque o que faz a Ana singular, para além de tudo o que já se conversou nesta tarde, é a Ana ter desde muito pequenina lido, e desde muito jovem viajado, e desde muito cedo convivido com artistas de outras áreas. A moda não nasce na moda só, como o cinema não nasce do cinema, como a pintura não nasce da pintura, as artes vão sempre beber a outras fontes, a outras disciplinas, e é assim que se renovam e que se alimentam. Eu gostava de ouvir um bocadinho a Ana sobre a importância da leitura, a importância das viagens e a importância das artes visuais, e em particular a relação com o Julião Sarmento. Eu lembro-me que uma das primeiríssimas conversas que eu tive com a Ana Salazar ao telefone, e não a conhecia ainda pessoalmente, a Ana me falou com grande carinho do Julião Sarmento, que tinha morrido já há 2 ou 3 anos, e disse, ele compreendia perfeitamente o que eu fazia, era um entendimento maravilhoso. Ele compreendeu a minha obra. Isso é muito bonito, que um artista visual como o Julião Sarmento, que era o mais internacional dos nossos artistas, compreendesse, valorizasse e usasse peças da Ana nas suas instalações, como tão frequentemente o fez. Pode falar um bocadinho disto, Ana, para fecharmos a nossa tarde? Sim, eu desde, pronto, o meu pai esteve sempre muito ligado a vários artistas plásticos. Eu cresci um bocado também a conviver não só com artistas plásticos portugueses, como também vários artistas plásticos internacionais.
que para mim foi uma coisa muito comum e corrente. E depois também, aqui em Portugal, até no Frágil, conheci muito bem ele, bem como o Pedro Cabrita, o Rui Chaves, etc. Que também tenho um carinho muito grande pelo Rui. Portanto, várias vezes o Julião testemunhou em várias entrevistas televisivas e não só escritas sobre mim e de facto é assim, apesar de não estarmos muitas vezes juntos, como ele esteve com várias pessoas que nós também conhecemos, não é? Havia conhecíamos tão bem, às vezes há pessoas que se conhecem e falam todos os dias, até falam imenso ao telefone, não é? E em todo lado, e conhecem-se e não há essa grande transmissão e sintonia de pensamentos como eu com ele. E de facto, ele ainda há pouco tive de facto com a Isabel e ela disse que de facto achava que ele também era assim exatamente comigo. E na realidade, pronto, ele, sem falarmos às vezes de muitas coisas, ele conhecia muito bem e quando falava e dava entrevistas, ele quase que me conhecia de uma forma que eu até ficava, quer dizer, às vezes era do fundo, despia-me em termos de saber como eu era intrinsecamente. E isso achei, foi isso que eu te falei. E daí estás realmente a contar este episódio, no fundo, é isso. Obrigado, Ana Salazar. E agora peço-vos uma salva de palmas à Ana Salazar por esta presença. E pela obra. Obrigado. Gostou? Está confortável? Acho que sim. Vou só... Obrigado a todos pela presença e na próxima terça-feira recebemos Luísa Jacinto às 3 da tarde, importante pintora contemporânea com carreira internacional. São todos bem-vindos, está bem? Passem a palavra. Obrigado pela presença. Obrigado, juventude, pela vossa... São todos estudantes de moda? Todos? Primeiro ano? Um quer um livro, o outro quer um livro. Isto são coisas difíceis. Não diz sempre. Às vezes as coisas estão difíceis. Hoje, por exemplo, está a ficar vestido. Mas vá, agora está quase.